Fechou. Querido Senhor, querido bom Pai que está nos céus, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos para mais um estudo do livro de Daniel. Que seu Santo Espírito esteja conosco, nos dando entendimento e discernimento necessário. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Até peguei em outro computador, porque geralmente o meu dá pau. Só um instantinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Legal. Então, assim, aquelas regrinhas básicas, né? Como a gente que está passando aqui, a gente não consegue ver vocês, então, qualquer momento pode interromper, entrar no meio, não tem problema nenhum. E vamos que vamos. Bom, curiosamente, hoje é sexta-feira 13, né? Se a gente parar para pensar bem, tem muita gente, quem é supersticioso, certamente tem problema com essa data, né? Daí, quando eu estava, até hoje cedo, quando eu estava lendo um pouco do livro aqui de Daniel e tal, vendo algumas coisas, eu estava pensando, né? Se nós estivéssemos na Babilônia antiga e lá tivesse algum. Porque, assim, a Babilônia era cheia de costume, superstição e etc e tal. Certamente hoje seria um dia péssimo na Babilônia, né? Mas vamos fazer de uma forma diferente, vamos tentar entender que tudo isso não passa de uma grande besteira e que todas as crendices e crenças baseadas na superstição não levam a lugar nenhum. E a gente vai ver mais uma vez aqui hoje que adoração a ídolos, adoração a objetos, a crenças supersticiosas, realmente, mais uma vez, não teve lugar, porque Deus está acima de tudo e à frente de tudo. Bora lá para o estudo. Hoje, nós vamos falar do capítulo 5 de Daniel. Então, basicamente, né, o tema base, o capítulo base do estudo de hoje é o capítulo 5 de Daniel. E o capítulo 5, ele trata da queda da Babilônia. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas quando a última vez que eu falei aqui, eu falei sobre o capítulo 2, que era o sonho do rei Nabucodonosor, que sonhou com a estátua, e tinha ali os impérios, e etc e tal. E no meio do estudo, eu citei que no meio do estudo, abordava um pouco do capítulo 5. Eu até mencionei de que eu não ia falar nada, porque eu tinha visto que eu ia falar desse capítulo um pouco mais para frente. Então, eu preferi deixar para concentrar todas as informações, tudo que a gente tem que estudar agora, tá? Então, a gente vai tratar hoje da queda da Babilônia. O que é a queda da Babilônia? Vamos rebobinar um pouquinho a fita aí. Lá no sonho que Nabucodonosor teve, ele sonhou com uma estátua. Essa estátua era dividida por metais ali decrescentes. Cabeça de ouro e o peito de prata. Peito, o tronco ali da estátua, né, do corpo da estátua, de prata. E cada metal era referente a um império dominante no mundo, né? E que a cabeça de ouro representava quem? A Babilônia. Só que o peito de prata era um novo império. Então, em algum momento, ocorreria essa transição entre o Império Babilônico para o próximo império que a gente vai tratar. E a queda da Babilônia, que é o tema de hoje, vai falar sobre essa transição. Como que foi essa passagem de bastão? Como que o Império Babilônico caiu e ergueu esse novo Império Medo-Persa, que é o Império Medo-Persa? É desse assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Aqui, na verdade, vai falar da cronologia, dos anos, de que se trata de que ano refere-se a cada capítulo, né, tal, e que a gente chegou no ano 539 a.C. Aqui está falando dos cativeiros do povo hebreu, né? O primeiro cativeiro do povo hebreu foi ali no Egito, quando surge Moisés e etc e tal, e daí tem toda a história de Moisés, as pragas, a jornada de 40 anos no deserto, 10 mandamentos, milagres, desobediência, enfim. Esse foi o cativeiro egípcio ali. Depois teve o cativeiro assírio, que na verdade a Síria foi o grande império que dominou o mundo após
o Império Egípcio, foi o Império dos Assírios, que perdeu a vez por Império Babilônico. A gente falou disso também, um pouco no capítulo 2, de que ali, Nabucodonosor, o Império de Nabucodonosor começou a dominar o mundo. Aí, a gente vem para frente, e a gente vai ter que ver que muitos profetas já falavam sobre esse Império Babilônico, certo? Então, vamos começar para a leitura bíblica, vamos para a Bíblia para a gente introduzir esse momento da história, para ficar bem claro na nossa cabeça tudo o que aconteceu, tá? Eu vou pedir para a Josi, já está do meu lado aqui, eu vou pedir para ela ler para a gente Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Boa noite, gente. Vou ler. 25:11. Boa noite. Noite. Bom, toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Aqui foi uma profecia de Jeremias, que ele escreveu sobre o domínio babilônico, ele estava mencionando ali sobre o domínio babilônico, e não só isso, que ele estava falando ali exclusivamente e diretamente para o povo hebreu. Quem é o povo hebreu? São os judeus que viviam em Jerusalém. Então ele está falando que ali a terra ficaria deserta, desolada e tal, e que todos serviriam a quem? O rei da Babilônia, por 70 anos. Essa profecia, ela foi muito exata, na verdade. Porque desde que Nabucodonosor, suas tropas, invadem Jerusalém, consegue invadir a cidade de Jerusalém e toma alguns ali dos hebreus como escravo e leva-os para a Babilônia, entre eles o profeta Daniel e seus amigos e tal, né? Desde esse momento até o capítulo de hoje que nós estamos estudando, durou 70 anos, ou seja, é mais uma precisão da profecia bíblica, de que Jeremias já tinha predito, né? Já tinha predito que o povo de Jerusalém, o povo hebreu, seria cativo por 70 anos. E eu não sei se vocês já tiveram oportunidade alguma vez, tal, de ver alguma série, algum filme, alguma obra assim sobre a vida do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele clamava em Jerusalém. Ninguém dá ouvido para ele. Ele era extremamente motivo de chacota. Ele é tido como profeta chorão e tudo mais. Então, assim, eu fico tentando imaginar ele tentando falar para o pessoal: gente, vamos se voltar para o Senhor, porque vai destruir. Se a gente continuar na desobediência, nós vamos ser levados escravos e tal. A Bíblia é um livro lido e a gente tem poucas palavras, né? Mas eu creio que ele deve ter falado muito mais coisas, muito mais detalhes a respeito das profecias, daqueles relatos que ele recebia de Deus. Então, só para a gente ter claro de que o profeta Jeremias, antes desse domínio babilônico, ele já previa isso e alertava o povo. Porém, o povo não dava atenção e continuava na desobediência e na sua vida, dia a dia, esquecendo das coisas importantes, né? Eu vou pedir para a Josi ainda ler, porque é a sequência, Jeremias 25, versículo 12. Tá. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação. A terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Isso. Olha que louco, se a gente parar para pensar. Olha como a história é um negócio muito, muito bom, assim, eu gosto demais, porque a história é fácil. Você prever o futuro, é só olhar para trás. É só olhar para trás. Certamente, a gente nem precisaria saber de Bíblia, saber de profecia, para entender que, uma vez, se o povo hebreu estava sendo levado como escravo para a Babilônia, porque foi desobediente a Deus, logo, a próxima nação que fosse obediente a Deus também iria ter algum tipo de castigo. A história se repete o tempo todo. A gente vive num mundo que a história se repete o tempo todo. E a gente vai ver isso no final do capítulo também.
A história se repetindo, mas se repetindo. Nós estamos vivendo algo que eles viveram na época da Babilônia, né? Então, assim, essa profecia, dando sequência aqui, Jeremias, então ele falou, ó, gente, ó, aqui vai ficar desolado, vamos ser levados, nós seremos escravos e serviremos ao rei da Babilônia durante 70 anos. Só que depois de 70 anos, o que vai acontecer? Deus vai castigar o rei da Babilônia, porque ele também será o quê? Desobediente, é uma terra de iniquidade, etc e tal. Então, o profeta Jeremias já estava dando spoiler, já estava desenhando ali para eles o que aconteceria futuramente, né? Aquela coisa, para quem tem ouvidos, ouça. Para quem tem olhos, enxergue. Certamente muitos, não todos, mas muitos tinham esse relato de Jeremias em seus corações, em sua mente. Entre eles, o profeta Daniel, que a gente vai estudar nos outros capítulos tal para ver. Daniel, ele sabia, ele tinha nítido na cabeça dele que o tempo de exílio demoraria 70 anos. Ele sabia disso. Tanto é que no final de 70 anos, ele clama para Deus, falou, Deus, cadê você para nos libertar? Mas eu estou dando um spoilerzinho, né? Enfim, mas aconteceu, tá? Vou dar um spoiler. Aconteceu, Deus libertou, né? Então, aqui, o que aconteceu então? O Império Babilônico, a partir daquele momento, que conseguisse eles conseguissem invadir Jerusalém, a partir daquele momento, o domínio babilônico duraria por mais 70 anos. Aí eu vou pedir, por favor, Ana, você pode ler para a gente Isaías, capítulo 45, versículo 1? Oi, leia sim. Pode? Pode ler. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Então, aqui, na verdade, Isaías está fazendo uma outra profecia. A gente está falando de Jeremias, agora nós estamos falando do profeta Isaías. Né? Ele é outro profeta, viveu muito antes aí desses acontecimentos. Entre as profecias de Isaías, das famosas profecias de Isaías, tem a profecia que ele falou muito da vida de Cristo, como seria a morte de Cristo, como seria. Ele deu detalhes ricos que, assim, para quem realmente era atento à Escritura na época de Jesus, certamente se atentou de que Jesus era realmente o Cristo, né? Mas esse é um outro capítulo. A gente está falando aqui de uma profecia de Isaías referente a Ciro. Gente, olha que louco isso. Olha que louco isso. Para e pensa. Ô, Rodney, Ah, e Ciro não tinha nem nascido ainda e Deus já dava o nome do rei. é isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora. Isso é muito doido. O nome do rei do Império Medo-Persa que invadiu a Babilônia, nessa famosa queda da Babilônia, é Ciro. Isaías viveu muito tempo antes. Eu não vou conseguir precisar aqui a data, a gente pode até ver depois, lançar no grupo. Mas, Em torno de 100 a 140 anos antes. pois é a mesma coisa. Olha só que loucura. Alguém em 1880, sei lá, a mesma coisa que Dom Pedro II chegar um dia e falar assim, ó, o Rodney vai ser isso, isso e aquilo lá em 2020. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, realmente, a Bíblia, ela é precisa. E por muito tempo, não sabia-se ao certo a história dos Medo-Persas, em que a arqueologia desvendou, a arqueologia descobriu muita coisa, e aí a história, assim, abraçou isso, tudo isso, porque foi comprovado, né, a existência desse Império Medo-Persa, esse início do domínio, o início do Império, né, que foi com Ciro na invasão de Babilônia. Então, a Bíblia, na verdade, ela é mais precisa do que a gente pensa. Toda vez que alguém falar, contestar, ou menosprezar, ou diminuir as verdades bíblicas, quer seja o Papa, que costuma fazer isso constantemente, quer seja uma pessoa leiga, gente, ore por essa pessoa. Por quê? Porque eles estão contradizendo o relato mais sagrado e mais preciso de todos os tempos. De todos os tempos. Mas vamos continuar. Então, aqui, Isaías falou que Deus iria ungir Ciro, e ele ia
É interessante a gente pegar o final desse versículo, que ele não teria portas, nenhuma porta se fecharia à frente dele. E isso é muito interessante pela forma que ele invadiu a Babilônia e como estavam as portas. E eu vou chegar nessa parte. Um pouquinho mais para frente, eu vou pedir, a Josi me corrigiu aqui agora há pouco, e eu quero saber para ter certeza. É é Juliane ou Juliane? Ou é Ju ou Ju? É Giuliane. Juliane, beleza. Gil. Gil, beleza. Giuliane. Juliane. Aqui no Brasil é Giuliane mesmo. Juliane. Você pode ler para a gente Isaías 44, os versículos 27 e 28? Leio assim. Que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os seus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Bacana. O que a gente tem que pegar desse versículo aqui? O que tem que pegar? Seca-te, eu secarei os teus rios. Gente, eu vou entrar com mais detalhes mais para frente, mas o que acontece? Os soldados do Império Medo-Persa, quando invadem a Babilônia, eles invadem pelo rio Eufrates, que é um dos principais rios ali do Oriente Médio, tá? E a estratégia que eles utilizaram para poder invadir a Babilônia através desse rio foi o quê? Foi desviar o curso do rio. Eles desviaram o curso do rio, o rio meio que secou, e eles marcharam através do rio com a água pela cintura. Então, a estratégia foi qual? Eles desviaram o rio para o rio abaixar a água e eles conseguiram entrar na Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia era cercada pelo rio Eufrates. Então, quando a gente vê um versículo desse, a gente fala, nossa, já falou de Ciro, que vai ser o comandante ali, o líder desse império Medo-Persa. Agora está falando que, tipo, também dos rios. Ou seja, é mais uma precisão bíblica a respeito do que aconteceria, como o Cauê falou da data aí pra gente, 140 anos após. Tá? Vou passar para frente, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas, só então, vamos reforçar. Né? 70 anos foi o tempo da escravidão do povo hebreu ali na Babilônia, como o profeta Jeremias havia antecipado para a gente. E agora, eu dei um contexto, eu contextualizei, achei bacana o estudo bíblico abordar esses versículos que estão fora de Daniel, que são, eles precedem, eles vêm antes dali da história de Daniel, né? São versículos que apontam para o que aconteceria, né? E agora a gente vai entrar na história quando aconteceu, né? Que está no capítulo 5 de Daniel, que é o cumprimento da profecia. É interessante a gente falar uma coisa. Não, antes disso, eu vou pedir para a Márcia. Ô, Marcinha, você tá com a gente? Oi, tô aqui. Pode ler para a gente Daniel 5, versículo 1, por favor? Sim, vou ler. O rei Belcesar deu um grande banquete a 1000 dos seus nobres e bebia vinho na frente deles. Perfeito. Isso. Assim começa o capítulo 5 de Daniel. O rei Belsazar. Poxa, mas a gente está falando de Nabucodonosor. A gente está falando de Daniel e Nabucodonosor, que são os dois protagonistas aqui, claro. Fora Cristo, né? Fora Deus, né? Na história. Aqui, como humanos, os dois protagonistas da história, os dois atores principais são quem? Daniel e Nabucodonosor. E agora o capítulo 5 vem falando de Belsazar. Semana passada nós estudamos o quê? O sonho do rei Nabucodonosor, né? E depois que ele perdeu a lucidez, viveu como bicho e tal. De repente, a gente vai para um novo capítulo falando de um novo personagem da história da Babilônia. O rei Belsazar. Quem que é esse rei Belsazar? Né? Aí eu vou falar, gente, não vou falar de Bíblia, tá? Aí eu vou falar de história babilônica. História babilônica. Pô, mas de onde tem isso? Da história. Escavações,
né, escritos da época, inclusive, historiadores como Heródoto, que foi o cara que mais escreveu sobre a Babilônia Antiga, Heródoto, que viveu na época dos gregos e tal, ali de Alexandre, enfim, vamos lá. É tido que Nabucodonosor, ele morreu com a idade de 104 anos, tá? A história nos diz que Nabucodonosor, ele viveu até 104 anos de idade, viveu bastante, né? Viveu bastante mesmo. E que daí ele tinha um filho, e esse filho dele chamava Nabonido. Nabonido era o filho de Nabucodonosor. Só que Nabonido, ele era um sacerdote babilônico. A função principal de Nabonido era ser sacerdote, ou seja, um líder religioso. Entende-se assim? Vamos só para a gente poder ser mais claro assim para nossa visão, vamos entender que Nabonido era o papa da Babilônia. Ele era o responsável religioso da Babilônia. E ele não assumiu o trono. Ele não assumiu o trono. Quando Nabucodonosor morre, ele passa para um sucessor, que na verdade deveria ser o filho dele. Só que o filho dele tinha essa função de sacerdote da Babilônia. Então, o poder da Babilônia, do reinado, vai para um outro personagem, que depois vai para outro, que depois vai para outro, que depois cai em Belsazar. Então, só para vocês entenderem. Nabucodonosor morre. O filho dele não assume o reinado. A Babilônia passa por 3 reis antes de chegar a Belsazar. Tá? E quem é Belsazar? Belsazar era neto de Nabucodonosor. Ele era filho de Nabonido. Quando Nabucodonosor morre, Belsazar tinha 26 anos de idade. Tá? Então, do império de Nabucodonosor, obviamente teve acesso a informações de tudo que aconteceu durante os anos de liderança do seu avô. Então, esse famoso rei Belsazar era o atual rei da Babilônia. Tá? Mais uma vez, a Bíblia é um livro resumido, então do capítulo 4 para o capítulo 5, acontece alguns anos aí, tem um intervalo de alguns anos, e a gente chega no reinado de Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, tá? E o pai dele, que era o tal sacerdote, em algum momento da história, Nabonido sai da Babilônia, vai embora de Babilônia, ele vai morar em uma região chamada de Temã, tá? E ele vive por lá. Guarda essa informação, porque a gente vai usar mais para frente ela, tá bom? Então, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, assume o reinado. E no versículo 1 aí, que a Marcinha leu pra gente, fala que ele deu um grande banquete a 1000 de seus grandes. Pô, ele deu uma festa para 1000 pessoas. Pensa que festa, né? E bebeu vinho na presença dos 1000. Ou seja, foi uma festa de arromba, realmente, né? E vamos continuar a história. Versículo 2. Marisol, você pode ler pra gente o versículo 2? Por gentileza? Leio sim. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beleza. Olha só que coisa. Vamos lá. Lembra que quando Nabucodonosor lá invadiu, os exércitos dele invade Jerusalém e pega os escravos? Se vocês se recordarem, nós lemos alguns versículos que tratavam de que, e havia profecia disso também, tá? Bem antes, de que os tesouros do templo, o templo, gente, é o templo de Jerusalém, onde está a Arca da Aliança, onde estavam os 10 mandamentos. Era aquele famoso templo que substituiu o santuário que caminhou com o povo durante o deserto. Enfim, quando o exército babilônico invade Jerusalém, eles roubam todos os utensílios do templo, todos os utensílios de ouro, né? Taças, enfim, muitas coisas. E levou para a Babilônia. É nesse momento, eu só vou abrir um parênteses aqui, é nesse momento que acontece o quê? Que a tábua dos 10 mandamentos, ela some e nunca mais teve relato dela. Depois desse, vou entender como um saque, depois que saquearam ali o templo. Mas, então, esse Belsazar, ele estava dando essa festa de arromba lá, com vinho,
Imagina uma festaça, etc e tal. Enquanto ele bebia o vinho, ele mandou para o pessoal fazer assim, ó, traz aí os utensílios, né? Traga os utensílios lá que era do templo que era do templo de Jerusalém, etc e tal. Certo? E então, para que neles o quê? Eles bebessem de todo esse vinho e tal, usando utensílios que eram sagrados, né? Para os judeus. Então entenda que tamanha profanação, certo? Ô, Rodney, Oi, só pode fazer um falar. comentário antes da leitura do próximo verso, que era uma festa, essa festa foi uma festa pagã, né? Porque eles faziam festa para agradar os seus deuses, né? E todos esses rituais de bebida alcoólica, de prostitutas, esse tipo de curtição era próprio como um sistema de adoração aos seus deuses, né? E naquele momento é como se ele estivesse falando assim, ó, os nossos deuses aqui da Babilônia são muito maiores do que os deuses, o Deus desses hebreus aí, que são nossos escravos, e para provar isso, eu vou ainda mandar trazer as taças de ouro que eram sagradas, que usava no templo, para a gente beber vinho aqui na nossa festa. Então foi uma afronta a Deus assim, sem tamanho, sem tamanho. E Exatamente. a gente vai ver que Deus não se deixa escarnecer, né? Já aproveitando, Cauê, já emenda com a leitura desse versículo aí que está na tela, porque fala exatamente disso que você mencionou agora. Ah, sim. Então é o versículo 4, né? Isso. Diz assim: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Como eu disse, né? Deram louvores, eles adoraram bebendo vinho nos utensílios sagrados do Deus único e verdadeiro. Então, exatamente. Então, não bastou só fazer a festa, que até aí tudo, né? Entende-se. Desde que a gente conhece o mundo, festa sempre aconteceu, né? Mas não satisfeito com isso, ele profanou os utensílios do templo, louvando aos deuses dele. Isso dá a entender o quê? Dá a entender que esse versículo, se você pegar, ele está falando de alguns metais aí: ouro, prata, bronze, ferro, e está falando de madeira e pedra. Gente, vocês lembram no capítulo 2, quando a gente falou do sonho, quando a gente leu sobre o sonho de Nabucodonosor, ele sonhou com uma estátua, e essa estátua era dividida por metais? Os metais eram a cabeça de ouro, o tronco de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés. Era uma mistura esquisita ali de ferro com barro. Quando a gente lê nesse versículo e essa ênfase que o autor do capítulo 5, que é Daniel, dá aos metais que eram os deuses, certamente, o rei Belsazar ali, ele está fazendo como se fosse uma paródia do sonho que o avô dele tinha tido da estátua. Lembra que Nabucodonosor, ele teve o sonho, Daniel revelou para ele o significado do sonho, Nabucodonosor, não satisfeito, falou: não, meu império vai ser para sempre. Aí ele faz o quê? Ele ergue uma estátua toda de ouro. Ele falou: já que eu sou a cabeça de ouro, não. Eu vou ser. Toda a história da humanidade vai ser sobre o meu domínio, sobre o domínio babilônico. Então, toda a estátua é de ouro. Ele tenta afrontar Deus dessa forma. Quem não adorasse a estátua seria morto, e acontece a história, etc e tal, e aconteceu o que aconteceu. Foi uma afronta de Nabucodonosor. Como eu disse lá no início, a história se repete o tempo todo. E o neto dele, Belsazar, faz a mesma coisa, de forma diferente. Numa festa profana, assim, numa festa, ele profana os utensílios, né? E aí acaba adorando deuses com utensílios que eram utilizados para adorar o Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, né? E ele faz uma paródia, não tem uma outra palavra para poder, para mim não há outra palavra. Ele faz uma paródia do sonho do rei dele, mais uma vez afrontando a Deus. Falou assim: ó, aqui sou eu, que quem manda é eu, é o rei, é o Deus não sei o quê, Deus assim assado. É ele mostrando que, tipo, eu sou rei da Babilônia. E Deus aqui não tem vez. Ele deixa muito claro isso. E a gente vai ver que em outros momentos ele vai fazer a mesma coisa. Mas é interessante que os deuses que ele adorou ali na festa tinham os mesmos metais que tinha a estátua do sonho do capítulo 2. Aí você fala: pô, mas madeira não tinha na estátua.
Lógico que não. Lógico que não. Mas você vê na sequência dos metais, fica claro que há alguma similaridade entre uma coisa e outra. Beleza? Tem outra observação também que eu queria fazer, que é o seguinte. Toda vez que você profana uma coisa sagrada, você está tentando fazer, está tentando mostrar de que aquilo não tem valor nenhum. Eu vou dar um exemplo. Não que seja sagrado, mas lembra aquela cena, década de 90, se não me engano, que um bispo da Igreja Universal, no culto lá, ele pega uma santa e dá um chute nela, quebra ela, sei lá o que ele faz? Vocês lembram disso? Então, é ele querendo fazer o quê? Ele estava profanando um objeto sagrado para os católicos, querendo mostrar que aquilo não tinha valor algum. Certo? A mesma coisa está acontecendo aqui. O rei Belsazar está profanando objetos sagrados para o povo hebreu, para mostrar para todo mundo que aquilo não tinha valor nenhum. Então vocês entendem, mais uma vez, para a gente comprovar o quê? De que realmente é uma tentativa de profanar, de confrontar a Deus. Só que, tipo, não vai ficar por aí a história. Ela vai continuar, certo? Agora, eu vou pedir, por gentileza, para o Toninho. Ô, Toninho, você pode ler para a gente, Daniel 5, versículos 5 e 6? Opa, vamos lá. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha que louco que aconteceu aí. Vou tentar imaginar a cena. Acho que é mais interessante. Tá lá o rei com 1.000 pessoas na festa, bebendo pra caramba, tocando música, aquela algazarra. Aí o rei fala, galera, traz aí esses monte de taça aí que veio lá de Jerusalém e tal. Aí começa a beber vinho nessas taças. Aí começa a adorar os deuses lá de ouro, prata, bronze, ferro, tal, não sei o que, tal, aquela balbúrdia toda. Todo esse contexto que a gente está falando aqui, dele afrontar Deus, né? Daí, de repente, para e pensa, tenta visualizar a cena. De repente, num lugar bem visível, isso é claro, aí fala, né? Na parede do palácio e tal, aparece uma mão, só uma mão, tipo a mão do... Uma mão humana. Uma mão humana. Quem lembra da família Adams vai lembrar da mãozinha lá da família Adams. Não que tenha a ver, mas enfim. Apareceu só a mão e escreveu uns negócios na parede, umas letras lá na parede. E sumiu. A mão aparece, escreve e some. Aí aqui o versículo fala, então mudou o semblante do rei. Pá, o rei viu aquilo, certamente escreveu num lugar que era visível a todos, obviamente, né? Quando acontece isso, o rei deve ter ficado maluco, deve ter bambeado as pernas. Eu ficaria, independente, né? E seus pensamentos se turbam, ele deve ter ficado confuso e tal, não sei o quê, e os seus joelhos se batiam um no outro. Ele ficou morrendo de medo. Morrendo de medo. Eu diria o seguinte, por que medo? Primeiro motivo é porque só pelo fato de uma mão aparecer do nada, escrever um negócio na parede, por si só, já dá um medo do caramba, certo? Acho que qualquer um aqui, se presenciasse uma cena dessa, ia ficar horrorizado. Ia ficar, tipo, horrorizado. E outra situação é o seguinte, ele sabia que, na verdade, não era só a questão da mão ali em jogo. Ele sabia que algo sobrenatural que tinha a ver com aquilo que ele estava profanando estava acontecendo. Então, o medo dele não consistia só apenas no medo de ver algo sobrenatural. Era que, de repente, vinha uma condenação. Se a gente entender, e se a gente for ver a história, eu não vou entrar nesse detalhe, que de repente a gente fala muita coisa e tal, mas toda vez que Deus entra, e foram pouquíssimas vezes que isso aconteceu, toda vez que Deus entra na história para escrever algo com a sua mão, que não precisa de auxílio de homem nenhum,
é porque o negócio é sério. Porque o negócio é sério. A gente viu isso lá nos 10 Mandamentos. E nós estamos vendo a mesma situação de uma outra forma acontecendo aonde? Nessa festa profana. Certo? Eu, Pode falar. eu fico imaginando, né? Que não foi uma escrita assim com sutileza, alguém escrevendo umas letras bonitinhas na parede. Eu fico imaginando que essa mão com o seu dedo meio que ia rompendo o cimento e formando as letras assim com barulho, com demonstração de poder, né? Porque Deus estava mostrando ali a sua autoridade, né? Que ele estava desaprovando. Então deve ter sido uma coisa assim bastante assustadora mesmo. Com certeza. Com certeza. Ele tremeu na base, literalmente, ali, né? Bateu um joelho no outro, né? Deve ter sido um negócio que todos, certamente as 1000 pessoas que estavam ali na festa, todos viram. Certamente todos viram, justamente por esse relato do Cauê, que eu acho que deve ser bem provável que deve ter acontecido isso, com certeza. Não era só uma pichação, né? Não é como se fosse uma pichação. É. E aí, a gente segue a história. Eu vou pedir. Ô, Norma, você pode ler pra gente Daniel 5, versículo 8, por gentileza? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Oi, estamos ouvindo sim. Ah, tá. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então, gente, a história se repetindo mais. Parece que eu tô vendo o quê? Parece que eu tô escutando a história do sonho de Nabucodonosor da estátua. É a mesma coisa acontecendo. É a mesma coisa. Algo que perturba o rei, algo que o rei não sabe entender, não consegue estar conseguindo entender. E aí ele chama ajuda, pede ajuda. Para quem? Para os sábios, para os magos, para todo aquele povo lá. Então, só para a gente não perder o fio da meada, Belsazar profana, ele afronta Deus. Ele tem uma atitude de confrontando o poder de Deus. Geralmente, toda blasfêmia contra Deus, até nos nossos dias, toda vez que a gente afronta Deus, que o ser humano afronta Deus, Deus ele reage em silêncio. Porém, dessa vez ele se manifestou. E o negócio foi pesado. Bem pesado. Né? Porque o que aconteceu? Ali, Belsazar estava querendo voltar à origem do poder babilônico. Ele queria fazer com que ali o pessoal que estava na festa lembrasse de que, lembra a nossa vitória sobre Jerusalém? Pô, olha aqui, ó, aconteceu de tudo, eles não são de nada, isso aqui tudo deles não vale porcaria nenhuma, o que vale são nossos deuses aqui, ó, esse cachorrinho de ouro, esse gato de prata, esse sei lá o que de bronze. Ele está confrontando Deus, né? E Deus reage. E reagiu com essa mão. Daí, medroso, covarde, como todos são, volta-se para quem? Para os seus sábios ali e tal, né? E então, os sábios entraram, só que, tipo, ninguém sabia o que fazer. Por quê? Porque a escrita na parede era algo diferente. Eu estava lendo sobre isso e tem uns detalhes curiosos. Um é o seguinte, na língua ali dos babilônicos, na escrita deles, eles não usavam vogais. Eles não usavam vogais. Tá? Como no alfabeto hebraico, até o atual também não tem vogal. O A, E, o U não existe para eles. Né? É até estranho pensar. Porém, essas palavras que foram escritas tinham vogais. Então já começa a confusão por aí. Já ficou esquisito de eles entenderem por aí. Se algum dia vocês tiverem interesse da gente conversar só sobre essas escritas, é bem interessante, porque ele é muito rico, tem muita informação. Até a quantidade de letras tem coisa dizendo ali que o rei entendeu depois. Tá? Então, assim, no contexto babilônico, tem muitas mensagens dessas palavras. Não apenas só a tradução do que elas querem dizer, mas todo o formato dela. Porque, gente, o que vem de Deus é perfeito. O que vem de Deus é complexo. O que vem de Deus é extremamente de uma sabedoria que não é humana, certo? E nessas poucas palavras que se escreveram na parede também é da mesma forma. Mas a gente vai pular essa parte. E os sábios ali também ficaram confusos, não conseguiram desvendar o que estava escrito na parede. Eu vou pedir, por gentileza, Janaína, você pode... A Janaína está aí com a gente, né?
Tô sim. Legal. Você pode ler para a gente esses versículos de Daniel 5, versículo 10 e 11? Posso sim. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive para sempre. Não te turbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria. Com a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Perfeito. Então, o que acontece, então, aí, né? Quando os sábios não conseguem desvendar ali o mistério para o rei, entra a rainha em cena. Então, eu vou querer pegar alguns detalhes desses versículos para ficar bem claro na nossa mente, na nossa cabeça. A gente vai ver essa história de uma forma um pouco diferente, tá? Entra a rainha-mãe. Rainha-mãe. Guarda essa palavra. E ela fala de teu pai. Na época do teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos Daniel e tal, não sei o quê, blá, 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 do teu pai e tal. Essa expressão teu pai era utilizada para pai, para avô, para sua ascendência, todos aqueles que vieram antes de você, certo? Então, para a gente não confundir, porque no início lá eu falei que Belsazar era filho de Nabonido, que por sua vez era filho de Nabucodonosor, certo? Então, quando ela se refere a teu pai, ela está querendo falar ao seu antepassado, ok? Então é interessante a gente saber isso. Outra coisa, e a expressão é a mesma, por isso que a tradução fica teu pai, tá? E quando a rainha mãe, quem que é essa rainha mãe? Logo, se o rei é Belsazar, a esposa dele automaticamente é a rainha, certo? Porém, certamente, a rainha era tão nova quanto o rei Belsazar. Logo, ela não se lembraria do que aconteceu na época de Nabucodonosor. Mas tem um detalhe. Se a gente for ver os versículos anteriores, quem que estava junto com Belsazar na festa? Tava 1000 pessoas lá, entre eles sua mulher, as concubinas e um monte de gente lá. Ou seja, ela possivelmente, a esposa dele, estava com ele nessa festa. Ela estava no meio dessa festa. Então, se a rainha adentrou, é porque era alguém que estava fora da festa. E tem todo o contexto ali dos povos antigos do Oriente Médio, de que, assim, você só poderia entrar, você só poderia entrar numa festa do rei sem ser convidado se você fosse alguém muito, mas muito importante. E com o convite, fora o convite do rei, tinha que ser muito importante. E esse título de rainha-mãe dá essa importância. Certamente, essa mulher não era a esposa de Belsazar. Como também não era a mãe de Belsazar. Por quê? Porque o pai dele, Nabonido, estava morando na terra de Temã. Lembra que eu falei lá atrás que o pai dele foi embora da Babilônia, foi morar na terra de Temã? Automaticamente sua mãe foi junto com ele. Certo? E para alguém adentrar na festa com essa, porque assim, se a gente for ler se a gente for tentar ler o texto dando emoção, dando a ênfase que o autor sugere, é alguém que adentrou com tudo no palácio e começou a falar, ó, e estava dando meio que não só uma sugestão, mas falando com uma certa autoridade, uma certa potência ali, entendeu? Querendo falar assim, ó, na época de seu pai, do seu avô, etc, tá, lá. Sugere-se, tá? Sugere-se que essa mulher era esposa de Nabucodonosor. Sugere-se. Isso não é bíblico, tá? A história sugere, os historiadores sugerem, os teólogos sugerem que possivelmente essa rainha-mãe seja a avó de Belsazar.
Então, quando essa mulher adentra a festa e fala, ó, tinha um homem na época lá de Nabucodonosor que desvendou, que ninguém conseguiu desvendar, chama esse cara aqui que ele vai resolver o problema, né? Entende-se que seja essa mulher. O que importa isso? Não importa nada. Você pode pegar essa informação, amassar e jogar no lixo, porque não muda nada a história. Mas é um detalhe que a gente que passa um pouco despercebido se a gente lê a história só correndo, assim, naquela leitura bíblica mais rotineira, mais superficial, né? Então entende-se que essa mulher pode ter sido vó de Belsazar, tá? E fala de Daniel ali para ele. Dando sequência à história. Rodney, só ilustrando um exemplo, né, dessa questão do pai significar ascendência, né, os antepassados. Tem aquele caso do cego Bartimeu que olha para Jesus e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, está nos evangelhos, né? Jesus não era filho propriamente dito de Davi, mas ele veio da descendência de Davi, né? Por isso que ele é chamado filho de Davi. Então aqui no mesmo caso, né, o pai pode ser o pai, o avô, o tataravô, e aí vai. Exatamente. Exatamente. É verdade, é verdade. Boa referência. Olide, você pode ler para a gente esses versículos de Daniel 5, versículo 24 e 25, por gentileza? Leio sim. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Até o 25, né? Isso. Então aqui, claro, para também o estudo ficar resumindo, ficar tão longo e tal, a gente está vendo uma situação seguinte, que o Daniel já entra e vai explicar, etc., o que significa. E o que foi escrito na parede são exatamente essas 4 palavras aí. Mené, Mené, Tekel, Parsim, tá? E a gente vai ver na sequência o que elas querem dizer, tá? Estava lendo aqui, um pouquinho antes, a parte que não passou aí no estudo, eu achei bem interessante também que Daniel, na hora que ele chega, quando o rei manda chamar ele, antes de falar essa parte aí do que foi escrito, ele mesmo ressalta ao rei Belsazar que, tipo, tudo que ele fez ali foi profanar o nome de Deus, tudo que já foi falado aqui. Daniel ressalta isso para ele, fala, ó, você foi lá, pegou os utensílios, fez isso, Deus não gostou, e, tipo, aí continua. Tá, então já que você está falando isso, lê pra gente o versículo 22, por favor. 22? É. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste o Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Então o que acontece é o seguinte, quando Daniel é chamado, é isso que a Jô está querendo dizer ali, quando Daniel é chamado e ele chega na frente de Belsazar, ele não chega já revelando, ele não chega já falando o que era aquilo, etc e tal, não. Ele primeiro dá uma dura nele. Fala, ó, você que está querendo se achar melhor que Deus, maior que Deus, lá, ele dá uma dura primeiro, é isso que você está querendo dizer, né? E dá uma carcada no rei. Dá uma carcada, e não foi leve, não foi negocinho passando a mão na cabeça, igual muitas vezes a gente faz, esse mundo politicamente correto que a gente vive hoje, né? Ainda mais na frente de autoridades. Ele não, ele já chega falando assim, ó, você está fazendo aqui esse banquete um ato de rebeldia. É isso que ele está falando. Você está fazendo um banquete aqui com um ato de rebeldia contra o Deus verdadeiro, que já se provou isso, né? E fica claro, nas palavras de Daniel, de que o rei, ele deixa claro, que dá a entender para mim aqui, é que o rei Belsazar conhecia toda a história do avô dele, tudo que tinha acontecido. E por tudo que ele fez, e por tudo que ele estava fazendo naquela festa, dá a entender que sim, ele estava fazendo uma paródia do passado. Ele estava confrontando Deus. Ele
ele sabia o que estava fazendo, ele não estava fazendo à toa. E ele sabia também quem era Daniel. Não precisava ter vindo a rainha mãe chegar para ele e falar assim, ó, tem um tal de Daniel. Ele certamente sabia. Só que ele é tão filho da mãe, se vocês verem no versículo... Deixa eu achar aqui rapidão. Que eu não sei se aqui vai... Ó, versículo 13, eu vou dar uma lida aqui, do versículo 13, tá? Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse. Então, Daniel foi levado até o rei, e o rei falou assim para ele: você é Daniel, um dos exilados do meu pai, que te trouxe de Judá? Então, quando Daniel chega para ele, na frente dele, o cara é tão filha da mãe que ele fala assim: ah, você que é o Daniel, aquele que meu pai, Nabucodonosor, trouxe como escravo lá de Jerusalém? É isso que ele pergunta. Olha só, ele já sabia que era Daniel. Daniel na Babilônia não se chamava Daniel. Olha que detalhe. Daniel na Babilônia não se chamava Daniel. Daniel na Babilônia se chamava-se Beltesazar. Vocês lembram disso ou não? Que o nome dele e dos amigos foram mudados? Sadraque, Mesaque e Abednego? Então, quando Daniel então chega na frente de Beltesazar, ele é tão filha da mãe que ele é tão hipócrita mesmo, que chama Daniel pelo nome hebraico dele. Por que ele faz isso? Por que vocês acham que ele faz isso? Porque, para e pensa, o rei chama Belsazar, Daniel chama-se Beltesazar. Qual que é a diferença do nome? É um homônimo. É a mesma coisa, vou dar o exemplo da Josi, é a mesma coisa de você ser a José e Josie. O nome é um pouquinho diferente, mas o significado do nome é o mesmo. E lá eles tinham assim, muita importância naquela época, não só naquela época, como até hoje, eles dão muita importância para o significado do nome. E ele sabia que Daniel tinha um nome de divindade, um nome importante para a Babilônia. E ele não quis, quando chama Daniel de Daniel, ele está querendo não reconhecer a grandeza de Daniel. Ou seja, nas entrelinhas dessa história, a gente pode entender o quê? De que Belsazar, ele conhecia toda a história, ele sabia que era Daniel, só que ele não queria dar o braço a torcer, mesmo com esse medo que ele estava de bater um joelho no outro. Certo? Então, assim, quando Daniel chega na frente dele, ele fala, Daniel e tal, não sei o quê, ele falou assim, Daniel, se você revelar para mim, aqui eu não sei se a gente vai tratar aqui no estudo, porque eu estou sendo sincero para vocês. Eu vi esses slides uma vez só, tá? E eu não estou sabendo a sequência certinha, e como pulou essa parte, eu acho importante a gente citar, tá? Então, assim, quando o Daniel chega para frente dele e fala assim, Daniel, revela para mim que daí, cara, aqui está dizendo na Bíblia isso, tá? Que eu vou te dar cordão de ouro, vou te dar, você vai ser o número 3 aqui no governo da Babilônia, eu vou te dar uma posição elevada, tal. Ele queria recompensar Daniel pelo fato do significado. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando agradar Daniel, e não só isso. Ele está tentando comprar Daniel e automaticamente agradar a Deus por tabela. Porque, cara, esses caras são covardes pra caramba. Geralmente, um líder de uma nação, principalmente sendo pagão, geralmente, a principal característica deles são a covardia. Geralmente, é o quê? É o cara estar com medo de querer destruir o adversário. Eles são sempre covardes. Todos são covardes. É tudo discípulo de Satanás, na verdade. Todos covardes, como Satanás é também. Então, o que acontece? Ele tenta comprar Daniel e, por tabela, tenta agradar a Deus. Né? Olha aqui como eu sou bonzinho, né? Toma aqui, ó, se você me der a revelação, eu te dou tudo isso, porque eu sou bom, né? Veja bem, olha isso aqui e tal. Daniel, vendo isso, porque Daniel, se tinha uma coisa que Daniel não era ser bobo, ele vai e dá essa dura no rei. Fala, ó, é o seguinte, eu não quero nada disso aqui. É o que Daniel fala na sequência da Bíblia. Então Daniel responde ao rei, eu vou ler aqui no versículo 17, tá? Podes guardar teus presentes para ti mesmo e dar suas recompensas a algum outro, para qualquer pessoa. Guarda isso aí que você quer me dar e dá para qualquer pessoa. No entanto, independente disso aí, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Daniel vira para ele e fala assim, dá isso aí que você está querendo me dar para outra pessoa, independente disso aí, eu não quero nada disso, não preciso disso, que eu vou dar o significado das palavras para você. Então, esse é o contexto ali do diálogo dos dois.
O rei estava profanando a Deus, Belsazar estava profanando a Deus, estava fazendo tudo de errado. Daniel chega, percebe isso, entende todo o contexto, já dá logo uma dura no rei, já coloca ele no lugar dele. Né? Que rei, na verdade, tem só um. Né? E aí acontece a interpretação aí das palavras. Tá? Então é interessante a gente citar isso. Antes de Daniel decifrar ali as palavras, ele faz uma acusação ao rei. Mas, sinceramente, gente, Daniel era um homem de Deus. Tá? Então eu creio que tudo que Daniel fazia, eu acho que ele era um cara extremamente abençoado. Era um cara totalmente diferente. E se vocês conhecem alguém que realmente tem essa essência cristã, que realmente a pessoa geralmente exala isso. A pessoa exala no comportamento, no jeito que fala, até quando ela te adverte, você sabe que está fazendo aquilo com amor. E eu acho que com Daniel ali, Daniel na frente do rei, não estava fazendo diferente. Quase que ele estava fazendo ele estava acusando da desobediência, ele estava apontando o dedo de uma certa forma ali para o rei, mostrando ali a desobediência, que aquilo tudo era consequência do ato pecaminoso do rei. Daniel estava fazendo aquilo com amor. Né? E assim, Tristeza também. com tristeza. Triste de ver tudo que estava acontecendo com os utensílios, que era da terra dele, né? Mas era mais importante para Daniel, acredito, não revelar o que estava na parede. Ele estava querendo que o rei reconhecesse sobre desobediência. Por que ele queria aquilo? Porque Daniel sabia que só ele reconhecendo, ele poderia pedir perdão dos pecados, ele poderia reconhecer a autoridade de Deus e ser uma alma salva e não uma alma perdida. Por isso que eu acho que Daniel, com todo sua forma abençoada de ser, certamente a preocupação dele não estava em si no ato pecaminoso, mas sim ele estava preocupado no reconhecimento daquele ato para que o rei Belsazar também pudesse ser salvo. Era a mesma preocupação que Daniel mostrava nos capítulos anteriores com Nabucodonosor. Não estava preocupado se está fazendo estátua toda de ouro. Daniel, eu acho que não se preocupa com isso em nenhum momento. Em nenhum momento. A preocupação dele é que ele reconhecesse Deus como autoridade suprema, para que ele pudesse ser salvo. E como foi? Eu acredito, sinceramente, a Bíblia dá margens para isso, que Nabucodonosor vai estar no céu. Olha que louco isso. Olha que louco. Né? Então aqui já fica até uma mensagem assim para a gente. A nossa missão aqui na Terra, na verdade, não é ficar apontando o dedo pro cara que está fazendo coisa errada. E a gente não precisa ser advogado acusador de ninguém. A gente já deu um demônio para isso. Se a gente quiser, se a gente ficar fazendo isso, você faz errado, então você vai para o céu. Olha isso que errado. Cara, não. Você tem que mostrar o pecado da pessoa, fazer com que ela reflita, que ela se arrependa daquilo. Não pelo ato pecaminoso em si, mas sim pela consequência do que aquilo pode trazer para a vida da pessoa. Né? Então, estou até me alongando aqui nesse tema, mas acho que é um ensinamento, assim, um gancho que a gente pode pegar dessa parte da história, que é muito importante, que isso cabe a qualquer momento. Quer seja para alguém que está mentindo, quer seja para alguém que está fazendo o que o rei Belsazar está fazendo. Não tem pecadinho, pecadão. Não é verdade? O que tem é alguém preocupado com a salvação do seu próximo. Que eu acho que, no caso, Daniel estava bem preocupado aí. Né? E o enigma na parede era secundário na situação. Porque a história, gente, tenta entender. Vamos tentar imaginar que a história do mundo é um transatlântico, que sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos. É um cruzeiro que está saindo de um ponto e indo para outro. A história da humanidade é isso. Ele já tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Porque Deus já falou para a gente como vai ser, desde antes. Então sabe que vai de um lugar para o outro. O que acontece dentro desse navio, entre os tripulantes, passageiros, pouco importa. Certo? O que importa é que o navio vai chegar lá. Daniel, sabendo o que ia acontecer, independente da atitude do rei ou não, a preocupação dele era qual? Era que o rei se salvasse, porque a história já está escrita. Basta a gente acreditar ou não, certo? E vamos seguir bola lá, senão vai ficar muito longo. Mas acho que é um contexto legal da gente ter mencionado aqui. Desculpa se eu falei bastante. Então é o seguinte, as palavras que foram escritas na parede são essas. Eu volto a dizer, vamos ser bem sucinto aqui para a gente não alongar, porque senão vai ter muito detalhe, tá? Era Mené, Tekel, Parsim lá, né? Então, o que significava? Essa é a interpretação daquilo, tá? Deixa eu pedir, por gentileza, eu vou voltar aqui. Ana, você tá aí com a gente ainda? Não sei se tá. Oi, tô sim. Tá. Você pode ler pra gente Daniel 5, do versículo 26 ao 28, por gentileza? Leio sim.
Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Esse é o significado das palavras. Aí eu aqui, Rodney, 2020, nunca tive, eu nunca vi isso aqui na vida. Vamos supor que é a primeira vez que eu tô tendo, que eu tô lendo isso aqui. Aí, pá, a história tá legal e tal. Vê o que significa esse negócio que foi escrito na parede. Aí você lê. Contou, o significado é esse. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Tá, tipo... Aí você, é meio frustrante, né? Fala, pô, é isso? Pensei que fosse um negócio mais, né? Mais top e tal. Não vou ficar dando ênfase a isso, mas, gente, o rei entendeu na hora. No contexto babilônico, isso aqui fazia todo sentido. Essas expressões eram expressões do meio comercial deles. No comércio ali do antigo Oriente Médio, usavam essas expressões. Enfim, são expressões que, para ele, no contexto babilônico ali, para Belsazar, fez todo sentido. E ele já entendeu que, naquele momento, do significado que estava escrito na parede, o que é para eu entender hoje? Era que ali Deus estava falando assim, ó, por causa do seu pecado, por causa dessa coisa que você está fazendo, foi pesado esse pecado na balança e você agora perdeu. É isso mesmo, perdeu o Playboy. É essa expressão. Perdeu o Playboy. Todo esse poder que você tem aí, ó, vai ser dado para os medos e para os persas. Aí para e pensa. Tá lá o rei Belsazar, se achando o dono do mundo. Eu vou agora trazer para o nosso dia a dia. Vamos supor que o rei Belsazar é o Donald Trump. É o presidente do país mais rico e poderoso do mundo da atualidade. De repente ele tá lá fazendo a festa dele na Casa Branca, tal, fazendo a bagunçaiada, acontece isso aí dentro da Casa Branca. Tenta imaginar isso aí. Aí aparece a mão e escreve isso para ele. Aí fala assim, ao invés de Medo e Persas, fala assim, ó, e foi dividido teu reino e agora será entregue aos mexicanos e aos cubanos. Meu, primeiro que, tipo, é um negócio meio fora da realidade, porque assim, México e Cuba junto, pode juntar com mais um monte de país que não é páreo para os Estados Unidos. Concorda comigo? Militarmente falando? Então, quando ele tem essa revelação, eu não sei o que deve ter passado na cabeça dele, mas ele entendeu que era uma revelação divina, né? E no contexto ali da geopolítica da época, é um negócio extremamente bizarro, cara. Os médios persas agora vão conquistar a Babilônia. Que bizarro isso. Só que se for partir para a história, agora se parte para a história. Parte para a história. Há relatos de que os babilônicos, assim, na verdade, a Babilônia era sempre atacada por adversários. Só que os caras eram soberanos, meu. Os caras dominavam. Eles tinham um poder bélico ali, eles tinham o exército mais forte. Então, tipo, não tinha ninguém. A cidade da Babilônia era totalmente cercada por muralhas, com o rio em volta. Estratégia, militarmente, assim, era uma região estratégica que favorecia os babilônicos. Então, era muito difícil você invadir a Babilônia, né? Mas os médios persas faziam parte daqueles povos que sempre estavam ali à espreita tentando atacar a Babilônia, certo? Então, eles sabiam desse perigo. Eles sabiam do perigo de guerra. Não era novidade para Belsazar que alguns povos, entre eles os médios persas, que eram muito inferiores a eles, aos babilônicos, queriam invadir. Só que acontecia, num período, cara, de guerra iminente, sabe o que o rei estava fazendo? Estava dando festa. Você vê que o tamanho, a soberba do cara é tão grande, o cara se acha maior do que tudo, que está pouco se lixando do que está acontecendo em volta dele, né? Então, assim, é uma loucura total, realmente, e eu vou trazer isso para os nossos pais. Gente, o mundo está acabando e a gente está preocupado com o 13º. Tá preocupado com como vai ser a minha ceia de Natal. Tá preocupado com o carro que quer comprar. O mundo tá acabando e a gente tá preocupado que não deu tempo de ir no shopping center. Sei lá, eu tô falando coisas imbecis do dia a dia, né? Mas a gente olha para trás e vê, nossa, realmente, como ele vacilou e tal. Não, eu, Rodney, estou vacilando hoje como Belsazar vacilou naquela época e como
o povo sempre vacilou durante toda a história bíblica, desde de Adão, no jardim do Éden, como Caim, filho dele, desde sempre estamos vacilando. E Deus está alertando, Deus está alertando. Então, isso tem que servir de lição para a gente, né? Então, o significado das palavras eram essas, de que o reinado dos babilônicos acabariam e seriam dados de bandeja para os médios e para os persas. Estou dando giro, tá? Gil, a Gil tá com a gente ainda? Ela caiu, Rodney. Legal. Então, a Marcinha tá com a gente ainda? É a Jana, o Luiz Fernando, que não leram ainda. Não, a Janaína leu. Ah, leu, verdade. O Luiz Fernando tá aí? Tô sim. Pô, você lê pra gente, então, o versículo 30 e 31 de Daniel 5? 30 e 31? Isso. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o medo ocupou o reino, na idade de 62 anos. Tá, então bora lá. Naquela mesma noite da mãozinha que escreveu que o reinado ia ter fim e que seria entregue aos médios persas, o que aconteceu? Os médios persas invadiram Babilônia aquela noite. Como? De que forma? Lembra que eu falei lá no início de que eles estavam fazendo estavam tendo a estratégia de desviar o curso do rio Eufrates, escavando, desviando o percurso do rio, para que a água do rio secasse, ou seja, diminuísse, e eles, através desse rio, entrassem na Babilônia. Porque, como eu disse, a Babilônia, se vocês verem alguma imagem que tem da Babilônia, como é que ela era murada, era cercada por muralhas e cercada pelo rio. Então, eram dois empecilhos ali para qualquer invasor. Então, eles, desviando o rio, era um empecilho a menos. Agora tinha as muralhas. Só que o que acontece? O que acontece? Os portões estavam abertos. Lembra que teve uma profecia que a gente leu lá atrás, eu não vou lembrar se foi Isaías ou Jeremias, falou das portas, encontraria as portas ser abertas e tudo mais? É isso que aconteceu. Os portões estavam se abertos. Eles estavam tão distraídos em festas e preocupados com outras coisas, que se distraíram, os portões da grande Babilônia estavam abertos. E foi passagem livre para os medo-persas. Tanto é que essa batalha, e ela é relatada, essa invasão dos medo-persas no Império Babilônico, e também quando eles soltam os escravos hebreus, mais para frente um pouco, isso está relatado naquele cilindro de Ciro. Acho que a gente vai ver mais para frente aí. O cilindro de Ciro está relatado, que é da época que foi achado lá na Babilônia. Ou seja, eles invadiram, e está relatado o quê? Que eles invadiram a Babilônia sem derramar uma gota de sangue. Porém, todavia, entretanto, nas guerras que aconteciam naquela época, como acontece hoje também, quando você vai tomar o poder de algum rei, você tem que executá-lo. Certo? Então, o rei morreu. E aqui está dizendo que naquela noite o rei morreu, só que eles não tiveram dificuldade alguma para entrar e nenhuma gota de sangue foi derramada para eles invadirem ali a Babilônia. Essa é uma ilustração, é bem conhecida esse tipo de ilustração, mas entende-se que a Babilônia era mais ou menos assim. Era cercada por um rio, tinha as muralhas, né? E o rio Eufrates foi desviado e os medo-persas tiveram sucesso em entrar ali, né? Esse é o cilindro de Ciro, onde tem as escritas cuneiformes aqui. Se não me engano, essas escritas, a tradução dessas escritas, gente, isso foi achado há muito tempo atrás. Acho que só na década de 50 ou 60, alguma coisa aí, agora, recentemente, o pessoal da ONU, das Nações Unidas, que conseguiu fazer a tradução dela por completo. Então, e isso tudo que eu estou falando, eles traduziram agora recentemente. Ou seja, o vitorioso Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz, porque ele não precisou entrar com guerra, ele entrou pelos portões abertos, né? Ele exalta os esforços de Ciro como um benfeitor dos cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar suas vidas. Na verdade, é o seguinte, quando Ciro entra na Babilônia e mata o rei e toma ali ele toma o poder ali, e toma o império e passa a ser o império dominante, Ciro foi um bom líder. E a gente vai ver
que ele gostava muito de Daniel, inclusive. Mais pra frente a gente vai ver isso. Ele tinha um carinho especial por Daniel e etc e tal. E ele reinou ali. Se vocês lembrarem, eu acho que eu citei, se não me engano, por que Medo-Persa. No capítulo 2 eu citei por que eram dois impérios, mas depois a gente entra mais para frente se a gente precisar dessa informação. Mas eram dois povos distintos, no qual Ciro era o líder deles, tá? Então ali a gente passa da cabeça de ouro da estátua para o peito de prata, que era o Império Medo-Persa. E a gente vai ter mais detalhes desse Império Medo-Persa em visões de Daniel, acerca dos animais, tá? Agora, gente, a gente vai partir para um outro, a gente vai fazer uma analogia. Nós estávamos falando da queda da Babilônia, e para finalizar, estávamos falando da queda da Babilônia real, aquela Babilônia que existiu enquanto cidade. Babilônia existiu, era uma cidade, era um poder, existia tudo lá, e ela teve sua queda, após esse episódio que nós vimos hoje aqui, né? Mas a Bíblia fala de uma outra Babilônia, né? O Apocalipse fala que no final dos tempos haverá a Babilônia, que também vai cair. Aí fica meio confuso. Pô, mas a Babilônia já não caiu? Como que João, 100 anos ali, no primeiro século, né? Talvez uns 500, 600 anos após a Babilônia, que tinha caído ali de Belsazar, como que João vai escrever que a Babilônia vai cair de novo, se ela não existe mais? Ela já caiu. Calma. Uma coisa é a Babilônia física, a Babilônia de Nabucodonosor e Belsazar. Outra coisa é a Babilônia espiritual. É a essência de Babilônia que ainda existe até hoje. É o espírito, não é nada espiritualista aqui, é o espírito da Babilônia que ainda resiste ao tempo e está nos nossos dias hoje. Né? Então a gente vai ver o que o Apocalipse diz referente a isso, tá? Alguém pode ler para mim? Alguém não, eu vou falar. Marcinha, você está aí com a gente? Oi, tô aqui. Você pode ler Apocalipse, capítulo 18, do versículo 2 ao 4 para a gente? Sim, vou ler. Ele clamou com voz forte. Caiu Babilônia a grande. E ela se tornou morada de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, de toda ave impura e odiada. Pois todas as nações caíram vítimas do vinho da paixão, da sua imoralidade sexual. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, e os comerciantes da terra ficaram ricos por causa do poder do seu luxo desavergonhado. Gente, Belsazar... Eu também? Ah, não, Oi? é só... Não, nada. Belsazar é exatamente esse rei que está falando. Vocês concordam que é mesmo? O cara tava se sentindo o rei dos reis. E todo mundo que estava ali naquela festa, que se contaminou com aquela ideia de vários deuses, de bagunça, de tal, estavam contaminados com a Babilônia. E aqui em Apocalipse, João está vendo o futuro, que ainda não aconteceu nem para os nossos dias. A gente vai ver isso acontecer um dia. Né? A Babilônia espiritual, a Babilônia mística, é o quê? É um povo que enquanto o mundo está terminando, está acabando, Jesus está voltando, o povo está na festa, cara. Está tomando vinho da Babilônia, está lá no meio da festa, certo? Está lá no meio, utilizando coisas sagradas e profanando elas. Eu estou falando de mim, eu estou falando de você também. Nós somos esse povo. Nós estamos nos deixando contaminar com o vinho e com a imundícia da babilônica espiritual. Porque a qualquer momento, Jesus pode voltar, como Ciro invadiu a Babilônia e acabar com tudo. É disso que o João está falando. É exatamente disso que o João está falando. E assim, a gente tem que entender o seguinte, o que é a Babilônia hoje? O que é a Babilônia hoje? Aqui a gente vai ter versículos falando que derramou suas taças sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que preparasse o caminho dos reis que vêm ao lado do nascimento do sol. Aqui a João está fazendo uma comparação do final dos tempos, o que aconteceu
na época da Babilônia real, tá? Que está sendo preparado tudo para que Jesus volte. Tudo já foi preparado para a volta de Jesus. E que a gente esteja dentro da Babilônia, porque a gente não tem como ficar fora da Babilônia. Porque a Babilônia é isso que a gente vive. Só que a gente tem que ser como Daniel, como os amigos de Daniel, ser fiel ao Deus verdadeiro, mesmo estando no mundo contaminado, num ambiente extremamente contaminado. Aqui faz a comparação a babilônica física, lá de Belsazar, com a Babilônia mística, que é a que vai vir. Comparar Ciro, aquele que veio libertar o povo, etc., com Cristo, que é quem vai nos libertar. Né? A comparação do rei Eufrates com as condições atuais que nós vivemos hoje. Tá? Enfim, para a gente partir para o final, senão hoje vai ficar muito longo, tal. Apocalipse 18:4 fala: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, Deus alerta para nós hoje, isso aqui não é nenhuma mensagem para ninguém do passado, é uma mensagem para quem está vivendo hoje, que Jesus pode voltar a qualquer momento, irmão. Se Jesus voltar nos nossos dias, a partir do momento que você fechar o olho e morrer, Jesus voltou, porque vai ser um piscar de olho. Então a gente tem que se preparar assim, a gente tem que estar estando na Babilônia, porém não estando nela. Já que está no mundo de pecado, a gente tem que tentar viver de uma forma que a gente não se contamine com ele. Né? E aí o seguinte, só para a gente finalizar, que é interessante a gente entrar essa questão. O que é a Babilônia hoje? O que é a Babilônia hoje? A Babilônia é a Igreja Católica, a Babilônia é uma região do mundo, a Babilônia é um rei que vai surgir com o poder de Nabucodonosor? Não. A Babilônia, na verdade, é a confusão religiosa que a gente vive hoje. É a história do povo lá da Torre de Babel se repetindo. É um povo querendo chegar até o trono de Deus, ser maior do que Deus, certo? É uma confusão religiosa. Hoje, gente, nós temos, eu vou falar de cristianismo, só do cristianismo, aqueles que têm Cristo como Salvador, tá? Dentro do cristianismo, existem 34 mil religiões. 34 mil religiões cristãs no mundo. Vocês acham que há alguma confusão nisso ou tá tudo certo? Cada uma crê uma coisa diferente da outra. Isso se parece com o povo da Torre de Babel lá, que cada um começou a falar uma língua diferente do outro e todo mundo começou a desentender? Ou não? Eu estou falando da Torre de Babel porque a Torre de Babel, ela deu origem à palavra Babilônia, tá? Que é uma terra de confusão, etc e tal. Tudo bem que se chama Babilônia porque a cidade de Babilônia era na mesma planície de Sinar onde foi construída a Torre de Babel. É o mesmo povo, enfim. Tá? Mas a gente vive uma confusão hoje, a gente vive uma Babilônia realmente religiosa. Né? Então, só para a gente demonstrar que dentro do cristianismo, de uma linha que segue que segue a Cristo, nós somos 34 mil religiões diferentes um do outro, que discordam, que brigam, que se matam ao longo da história, que a gente discute hoje no WhatsApp com alguém que é de outra denominação. Isso é uma confusão. A gente está vivendo essa confusão. Eu estava vendo um vídeo lá do pastor Arilton sobre a Bíblia Fácil, sobre esse estudo, inclusive, e lá ele falou que as principais confusões acontecem pelas linhas que nós temos hoje dentro do cristianismo. Nós temos igreja hoje, cristã, que só fala em ganhar dinheiro. Estou falando alguma mentira aqui ou não? São igrejas que só falam de teologia da prosperidade. Que você vai ser rico, você tem que dar para receber. Tipo, você dá aqui sua oferta, que você vai receber um pouco mais, é um investimento. Né? É uma pirâmide financeira. Né? Tem gente que está tratando a religião como isso, como uma forma de ficar rico. Outras denominações, é só cura, como se você fosse um ser imortal. Porque é tanta cura que você nunca vai precisar, ser curado mesmo. Todo culto tem cura, etc. Tal. Outras religiões partem para quê? Só exorcismo. Todo culto tem gente endemoniada. A igreja dá mais voz para o demônio do que para Deus dentro da igreja. Uma igreja que dá o microfone para um demônio falar, para alguém endemoniado falar, pode ter certeza que essa igreja não é verdadeira. Mesmo porque, onde tem muito demônio é porque Deus ali não está.
Então a gente tem que ver com muito cuidado esses tipos de religião. É só exorcismo o tempo todo, expulsando demônio, expulsando demônio. E a gente tem também algumas outras vertentes, como, por exemplo, o neopentecostalismo, que é só dons de línguas, né? A gente poderia falar isso aqui a noite inteira, se quiser, que tem assunto para muita coisa, mas assim, no ambiente que só fala língua estranha, que ninguém sabe o que está sendo dito, dá mais espaço para isso do que para as verdades bíblicas, eu acho que tem algum problema. Eu, Rodney, acho sinceramente que tem algum problema. Onde a Bíblia está fechada e as pessoas estão falando coisas que ninguém entende, para edificação de quem? A edificação de si mesmo? Onde está na Bíblia dizendo que você tem que se aperfeiçoar? Mesmo porque, no contexto de 1 Coríntios 12, fala que aonde fala-se outras línguas, é para edificação e pregação do evangelho. Entendendo que Jesus falou para a gente ir evangelizar, ele está sendo. Deus é didático, cara. Evangelho é didático. É para a gente estar ensinando aos outros. Não para eu falar coisa que o outro não entenda, nem eu entenda. Então a gente está. E, tipo, eu poderia dar outros exemplos aqui, mas a gente está vivendo num contexto da Babilônia, cara. A gente está vivendo o mesmo contexto da festa. A gente está no meio da festa de Belsazar. E a gente corre o risco de estar bebendo o vinho dentro do cálice sagrado. Então, para que a gente abra nossos olhos e se atente para o momento que nós vivemos hoje e entender que a história que aconteceu lá no capítulo 5 de Daniel é uma história que está se repetindo hoje, para a gente não caia nos mesmos erros, vamos ler um pouco diferente. Vamos entender só como uma história que aconteceu. Não. É uma história que se repetiu durante os anos e que está se repetindo hoje novamente. Certo? E que se a gente não ser como Daniel, mesmo estando na Babilônia, mesmo estando num lugar zoadaço, o mundo tá zoado, gente. Mas eu tentar não me contaminar com ele, essa é a minha função, e mostrar para o meu irmão que está do meu lado, para como ele fazia o mesmo, para a gente junto, um dia quando o Ciro vir secar o rio Eufrates, invadir essa Babilônia e nos libertar, né? Mostrar como que a gente deve se comportar. Se a gente não se ligar nisso, a gente tende realmente a ser perdido. A gente tem falado isso semana após semana aqui. Eu não sou, porra, quem sou eu para falar isso? Parece que estou falando com a maior autoridade, né? Eu já estou salvo. Longe disso, entenda-se e acredite, estou mais muito longe, muito longe. Estou preocupado, eu me preocupo, com os meus pecados diariamente. Isso é bom, porque eu acho que é o Espírito Santo trabalhando no meu coração. Mas essa mensagem não é eu passando para vocês. É nós juntos aqui reconhecendo de que nós precisamos voltar para a Bíblia, nós precisamos voltar para Cristo. Se a gente voltar para a Bíblia e voltar para Cristo, qualquer superficialidade, qualquer outra coisa que é tão pequena, ficar preocupando se está vestindo, se está não sei o quê. Meu, isso é tão pequeno, cara. Ninguém vai ser salvo por isso não, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que se preocupar o quê? Que a gente está na Babilônia e nós precisamos não nos contaminar com elas. E esse é um processo, e nesse processo a gente vai melhorando. E mostrando para o meu próximo como melhorar também. Porque automaticamente fazendo com que o outro melhore, eu também melhoro. Esse é um processo didático. Jesus deixou isso para a gente evangelizar, porque Deus podia mandar um monte de anjo aqui, escrever em neon no céu, fazer qualquer coisa maluca que ele quisesse para mostrar o que é o certo, mas ele deixou isso para a gente, para que a gente se salve através do evangelho. Entendeu? Então, que a gente possa pegar esse estudo, ler o capítulo 5 de novo com carinho. É uma história muito legal e que a gente possa entender na nossa vida que a gente precisa sim se livrar, porque nós estamos vivendo na mesma Babilônia. De uma forma diferente, mas estamos vivendo na mesma Babilônia. Certo, gente? Ô, Rodney, Opa! sabe um detalhe assim que eu fiquei refletindo agora, né? Você finalizando aí o estudo, é que Belsazar, ele, igual você comentou, né? Ele conhecia tudo, ele sabia dos milagres, né? Que Deus tinha feito ali pelo povo, os meninos lá na fornalha, sabia da história toda de Daniel, né? Até chama ele pelo nome. E assim, ele viveu uma vida de, igual você falou, de rebeldia. Ele não se rendeu ao Deus verdadeiro, ele não deu oportunidades. E quando o juízo dele veio muito rápido, né? Porque naquela mesma noite ele morreu.
E às vezes a gente fica assim, postergando, né? Ah, depois eu vejo, eu vou vivendo aqui, depois eu vejo o que vai dar. E às vezes o nosso juízo está mais perto do que a gente imagina, né? Porque a morte, a gente não sabe. Então, assim, de tudo isso aí que você falou, a verdade é, a gente realmente estamos vivendo na Babilônia, né? Nessa bagunça, nessa confusão. E a decisão, ela não pode ficar para depois, né? Igual ali Belsazar, talvez ele não tenha tido tempo de se arrepender, porque a gente não sabe, né? Ele estava ali tão preocupado com outras coisas que o juízo dele chegou e simplesmente ele já perdeu a vida. Então é uma coisa para a gente pensar também, né? Sim, com certeza. Com certeza, mas com certeza mesmo. Talvez seja por isso ali, o DST de Daniel e tal. De repente, Daniel estava meio angustiado com a situação dele, porque Daniel já sabia que ia acontecer. Porque Daniel sabia da profecia de 70 anos, cara. Tá pra acontecer a qualquer momento aquilo ali. Ele sabia o que estava por acontecer. E quando Daniel vê a escrita, tenta você. Daniel sabia que era 70 anos, porque ele sabia da profecia de Jeremias. Aí ele vê a escrita. A hora que Daniel leu, já entendeu tudo. Aí ele, tipo, angustiado, acho que fala ali com um tom mesmo de preocupação para que Belsazar pudesse se arrepender. E vai saber, né? Vai saber se Deus quiser, a gente vai encontrar Belsazar no céu. Já pensou que é o ladrão da cruz lá, cara, que se arrependeu no último segundo. Pode acontecer, por que não? Por que não? Por que não? Mas é arriscado, hein? É arriscado, né? Ô, Rodney, Oi. a gente, hoje pela manhã a gente ficou sabendo de uma notícia muito triste, né? O esposo de uma irmã da igreja aqui de Barrinha, não vou falar os nomes para não expor, né, as famílias, ele faleceu nessa noite. A vida deles era o seguinte: ela sempre foi da igreja e ele, além de não ser da igreja, sempre se opôs à igreja, né? E nessa de se opor à igreja, então ele se tornou um marido muito problemático. Ele afundou no alcoolismo, ele afundou nos vícios de forma generalizada, cigarro. Ele viveu uma vida de uma pessoa improdutiva, ele nunca trabalhou na vida. A esposa, com todas as dificuldades, da simplicidade da vida que eles levam, né? São uma família muito simples assim. Ainda tinha que sustentar os vícios do marido. Além de ela ser a provedora do lar, ele ainda tinha que sustentar os vícios dele, né? E ele sempre maltratando ela, ele sempre assim dificultando a vida dessa família, né? E, e quantas vezes, né, Deus pôde tentar trabalhar com ele para que ele se convertesse, para que ele entendesse que Deus tinha um caminho melhor para ele. E até quando a gente frequentou a igreja aqui de Barrinha, né? Quantas vezes eu fui lá na casa deles, fui levar uma palavra para ele. Ele é conhecido da família da Lídia assim de infância, né? E eu falava: ô Fabinho, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes eu cheguei a marcar com ele, que eu fui lá buscar ele, em cima da hora, eu ficava insistindo ali, principalmente quando tinha semana de oração, e ele me colocando para correr. Eu já falei que eu não quero ir, que não sei o quê, e estava sempre bêbado, coitado. E nessa noite, aos 42 anos de idade, ele morreu. E a primeira coisa que me veio à mente hoje cedo, na hora que a gente acordou, que a gente viu a notícia no celular, eu pensei: meu Deus, de que adiantou tanta rebeldia? Foi para ter uma vida prazerosa aqui, será? Uma vida que ele só sofreu, uma vida que infernizava a esposa dele, com certeza caía culpa no coração dele também. A esposa recentemente se mudou para a casa do pai, que não estava aguentando mais ficar na presença dele, de tanta humilhação que ela passava. Eu falei: meu Deus, quanta rebeldia. Olha aí, o que adiantou? Deus queira que ele tenha se arrependido, nem que for no último segundo. Mas se ele não se arrependeu no último segundo, de que adiantou uma vida de rebeldia a Deus? Teve um testemunho diário da esposa, da família da esposa, dos amigos, enfim, mas lutou contra Deus a vida inteirinha. E para quê? Para agora estar perdido? Deus queira que não esteja. Deus queira que ele se arrependeu. Mas existe a grande possibilidade de ele não ter se arrependido.
Então, me veio na hora isso, assim, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, será que eu também, de alguma forma, estou sendo rebelde ao Senhor em algum fato? Por favor, me mostra, porque eu não quero nadar e morrer na praia, né? E me veio essa reflexão que eu queria compartilhar com todos. Porque às vezes a gente é rebelde com Deus umas coisas tão pequenas que você fala, gente, por que eu tô colocando em risco a minha salvação por causa dessa porcaria que eu gosto? Seja um hábito, seja um vício, seja qualquer coisa. Seja uma simples rebeldia, qualquer coisa, gente. Não tem nada que vale a pena ficar afrontando a Deus, porque Deus quer nos salvar. Nós estamos querendo afrontar aquele que mais nos ama. Não faz sentido isso. Então, isso mexeu comigo hoje cedo, sabe? Mais do que o falecimento dele, mexeu-se, meu Deus, será que eu estou na mesma condição? Será que, com o conhecimento que o Senhor já me deu até agora, será que eu também estou sendo rebelde ao Senhor? Apenas para compartilhar com vocês, para a gente possa refletir. Não, Cauê, mas na verdade. Oi, alguém ia falar? Então, cara, mas na verdade eu acho que tem tudo a ver. Infelizmente, né, de uma certa forma, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Até que foi comentado agora há pouco, acho que foi a Marisol que falou, né? Acho que foi a Marisol. Será que vale a pena? Já conhecendo, vale a pena deixar para a última hora? Acho que não. Agora, vamos supor que você não acredita. Você é um ateu, eu não sei qual era a realidade dele, se ele era ateu, se não era, ou se era só desgostos, eu não sei o que pode ser o combustível dele aí para não querer em Cristo e tudo mais. Mas, se você for fazer uma comparação, cara, eu acho que assim, de todas as vertentes religiosas, ser muçulmano, ser cristão, ser budista, hinduísta, qualquer que seja, cara, a que mais você vai sair perdendo é a nossa. Então, será que vale a pena realmente, cara, tipo, correr esse risco para pensar? Igual uma vez uma colega de trabalho, eu dei estudo para ela, bíblico, e ela que falou isso, assim, pode parecer clichê, mas quando você escuta de alguém que não conhecia nenhuma verdade bíblica tal, soa até mais gostoso de ouvir. A gente estava falando sobre o sábado, né? O assunto era sábado, e ela falou assim, pô, para pensar, se eu não guardar o sábado, eu posso perder tudo, de repente, né? Agora, se eu guardar outro, assim, se o sábado tiver certo, eu perco tudo em não guardá-lo. Se o sábado tiver errado, eu não perco nada em não guardá-lo. Eu tirei um dia para mim de qualquer forma eu estar ganhando sempre. Eu tirei um dia para mim. Eu descansei. Eu fiz algo, eu me desliguei do mundo, né? Ou seja, as verdades bíblicas, além de ser boa para gente, porque assim, gente, vamos ser sinceros. Vai falar de alimentação, vai falar que aqueles conselhos lá de Levítico são ruins ou bons para gente? Você pega. Eu vou sair da Bíblia e vou vir para Ellen White. Você acha que os 8 remédios da natureza são bons ou ruins para gente? Tudo é para nosso benefício. Se a gente for parar para pensar assim, o cristão, ele sempre vai estar em vantagem, né? Por quê? Ele sempre vai querer praticar honestidade, ele sempre vai querer praticar o bem, as coisas boas, igual você falou, vai ter um dia de descanso, tudo vai ser bom, né? Então, assim, para parar para pensar, né? Se eu não for, o que eu vou estar perdendo? Mas agora, se eu fizer, nada eu perco, né? Pelo menos, eu penso assim, pelo menos aqui você vai ter vivido uma vida tentando ser uma pessoa honesta, tentando ser uma pessoa que se alimenta bem, tentando ser uma pessoa que ajuda o seu próximo e tendo uma vida espiritual, mental melhor do que quem não segue nada, né? Exatamente. É um risco muito grande não seguir a Cristo. Na verdade, é um risco muito grande. Muito grande. É melhor não deixar para o último segundo, como foi o caso do Belsazar, como foi o caso do ladrão da cruz lá, e como de repente pode ter sido dele também, né? Mas, como a gente vai ter muita surpresa no céu, vai saber, né? Vai saber. Tem coisa que a gente vai ficar. Enfim, veremos. Veremos os capítulos finais da história. É isso aí, gente. Alguém quer comentar alguma coisa mais? Amém, Rod. Muito bom. Beleza, obrigada, gente.
Beleza. Vamos fazer a oração final, então, para a gente poder, alguns comerem, alguns dormirem. Podem fechar os olhos? Vamos lá? Querido bom Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais essas 2 horas que passam, quase 2 horas que passamos juntos aqui, falando um pouco do capítulo 5 de Daniel, de toda aquela história que aconteceu, daqueles acontecimentos que hoje a gente vê como histórico, porém, a gente tem que entender que a história realmente ela continua se repetindo, aquele acontecimento foi usado como modelo para nós hoje não cairmos nos mesmos problemas, nos mesmos pecados, nos mesmos erros. Que a gente possa refletir que isso aqui, que esse estudo não seja só agora à noite, que os outros das outras semanas não sejam apenas momentos que nós passamos juntos, mas sim aplicações que a gente possa colocar na nossa vida. Por nós mesmos, a gente sabe que a gente não tem salvação, a gente não tem solução, mas a gente coloca em tuas mãos para que o Senhor ilumine, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos mostre, como o Cauê falou, nos mostre onde nós estamos errando, para que a gente melhore. Perfeitos nunca seremos aqui nessa terra, mas acreditamos no seu poder restaurador. E que bom que através da tua graça nós podemos ter um vislumbre, uma esperança, na verdade, de que um dia tudo isso acabe. Esteja conosco durante essa noite, que seus santos anjos invadam nossos lares, estejam ocupando nossas mentes, todos os espaços que não há nenhum espaço para espírito maligno. Esteja com nossos familiares também, onde quer que cada um esteja, abençoando-os, também esteja com a família desse amigo do Cauê, que confortando os corações. A gente sabe que a história das pessoas aqui são escritas muitas vezes de formas que a gente não entende, mas confiamos em teu poder, na tua sabedoria, que o Senhor sempre quer o melhor para nós. Perdoa os nossos pecados, é isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, queridos. Foi muito muito bom. Sim. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite. Aquela mãe do Éder, tá, pessoal? Aquela... Boa, verdade. Verdade. Sim. Vamos continuar orando. Até amanhã na igreja. Amanhã estaremos lá. Até amanhã. Valeu. Até. Descanso. Tchau. Obrigado por isso tudo, Obrigada, Rodney. Rodney. Foi muito bom. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.